Donald Trump ameaça anexar o Canadá, Groenlândia e Canal do Panamá. O que está acontecendo? Trump está ficando louco? Bom, por mais incrível que pareça, ele está falando sério. E a gente vai entender um pouco melhor essa história, inclusive o que a Groenlândia tem a ver com isso, né? O que tem na Groenlândia que o Trump quer? Mas antes de mais nada, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você não for inscrito. Inclusive, se você não é um lambedor de bolas e político imundo, safado, vagabundo, se você não gosta de lamber um pilantra, você certamente está inscrito aqui nesse canal. Afinal de contas, você não quer acabar se explodindo na Praça dos Três Poderes. E não adianta me chamar de isentão não, porque mais difícil do que tomar um lado, né, e ficar lambendo bola de vagabundo é você lutar contra o sistema. Muito bem, vamos começar aqui falando sobre a Groenlândia, né? O que o Trump quer com a Groenlândia? Bom, esse assunto não é exatamente uma novidade, né? O Trump já falou sobre tomar a Groenlândia no passado, mas agora ele está aumentando o tom, né? Parece que a coisa está ficando mais séria. Vai lá, Trump, fala pra gente E a aí. gente vai ouvir Donald Trump falar. Well, we need Greenland for national security purposes. Bem, precisamos da Groenlândia para fim de segurança So nacional. I've been told that for Eu tenho dito isso há um bom tempo, muito antes de eu mesmo concorrer. a long time, long before I even ran. I mean, people have been talking about it Quero for a long dizer, time. as pessoas têm falado sobre isso há um longo tempo. You have approximately Você tem 45,000 aproximadamente 45 mil pessoas lá. people there. People really don't As even know pessoas realmente não if sabem Denmark has se any a legal Dinamarca right tem algum direito legal to sobre it. ela. But if they do, they Mas eles should give têm. it up because we Eles need it devem for national desistir, porque precisamos dela para a segurança nacional. security. That's for the free world. Isso é para um mundo mais livre. Quando ele fala mundo, ele quer, é Estados Unidos, tá? Ele tá cagando pro resto do mundo, sendo bem sincero, né? Mas vamos lá. Por que o Trump iria querer a Groenlândia, né? Quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pensou em incorporar a Groenlândia da Dinamarca durante sua primeira administração, o primeiro-ministro dinamarquês chamou a ideia de absurda e rejeitou-a abertamente. Agora as autoridades dinamarquesas estão sendo avisadas pelos aliados conselheiros de Trump que ele está falando sério, segundo várias autoridades do país escandinavo comunicaram à CNN, né? E estão ponderando cuidadosamente como responder sem provocar uma grande ruptura com um aliado próximo e colega membro da OTAN. O ecossistema em torno dessa ideia é totalmente diferente agora do que era em 2019, quando Donald Trump propôs pela primeira vez, relatou um alto funcionário dinamarquês. Agora parece muito mais sério, né? Mas por que o Donald Trump iria querer a Groenlândia, não é? Bom, acontece que a gente sabe, né, que o mundo tem escalado cada vez mais guerras comerciais e também guerras de bomba mesmo, né? Muito bem. Por um lado, né, os Estados Unidos possui algumas ilhas, né? Aqui a gente tem o Canadá, que é um grande aliado dos Estados Unidos e que o Donald Trump também está querendo tomar, aparentemente, né? E nós temos aqui o Alasca, que também é um território dos Estados Unidos. Agora, para o outro lado, né? Aqui para com a Europa, percebam como a Groenlândia, apesar de não ter absolutamente nada, né? É um território que seria bastante estratégico para os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos estão aqui, olha só, a Europa está aqui e a Groenlândia fica aqui. Além do que, né, qualquer tipo de ataque vindo da Rússia poderia ser antes interceptado pela Groenlândia, né? Então, a ideia do Donald Trump não é que ele vai utilizar a Groenlândia para construir um novo país e blá blá blá, não sei o que, porque a Groenlândia tem grandes recursos ou coisas do tipo. Não, é justamente para fazer defesa e também provavelmente por conta de rotas comerciais ou algo do tipo, né? Claro, para saber a ideia de fato do Donald Trump só estando dentro da mente dele, né? Mas dá para perceber como seria aí uma tomada estratégica, né? Mas e o resto, cara? Canadá, Canal do Panamá, o que tá acontecendo, meu? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no próprio vídeo do Donald Trump, né? Vendo que ele para ver aqui o que ele falou sobre isso. To be changing the name Nós of the vamos Gulf mudar o nome do Golfo do México of Mexico to para the Gulf of America, Golfo da América. Sim, which has a beautiful ring que that tem covers um lindo a anel lot of territory. que cobre bastante o território. Aliás, que cobre bastante território. The Gulf of Golfo America, da what a América. beautiful name. Que nome bonito.
Que nome bonito. O cara fala isso como se fosse incrível, né? And it's appropriate. É It's apropriado. appropriate. Não, eu acho que é uma bosta, sabe? Eu acho que não faz muito sentido, não, Donald Trump. A massive Nós temos um déficit deficit with enorme Mexico, com o México. and we help E Mexico a nós lot. os ajudamos muito, né? O déficit com o México, o que ele quer dizer, né? Que eles ajudaram muito o México, deram muito dinheiro pro México e que o México, teoricamente, não devolveu esse dinheiro, né? O que ele quer dizer com isso? Bom, só Deus sabe, né? Muito bem, mas vamos falar aqui sobre esses assuntos, né? Primeiro começando aí pelo canal do Panamá, né? Canal do Panamá, olha só. Os Estados Unidos controlaram o canal do Panamá até o final de 1999, quando ele foi entregue ao governo panamenho ao longo de mais de 80 anos. A via impulsionou a economia norte-americana e contribuiu para o desenvolvimento do noroeste dos Estados Unidos. Foi graças ao canal do Panamá, por exemplo, que o empresário William Boeing conseguiu aumentar seus lucros e fundar a pequena empresa aérea. Na década de 1940, a Boeing já havia se transformado em uma grande companhia, um forte impacto na economia local. Bom, o que está acontecendo? Trump acusou o Panamá de cobrar taxas excessivas para o uso do canal e afirmou que existe o risco da influência chinesa na região, pois portos próximos à entrada do canal são administrados por uma empresa de Hong Kong. Se os princípios, tanto morais quanto legais, desse gesto magnânimo de doação não forem seguidos, então exigiremos que o canal do Panamá seja devolvido a nós integralmente, rapidamente e sem questionamentos, afirmou o presidente eleito. Trump também declarou que o canal do Panamá é vital para os Estados Unidos, para os Estados Unidos e para a América Latina inteira, né, o Sr. Trump. Muito bem, mais para baixo aqui, nós temos um pouquinho sobre as falas da Groenlândia, né? Trump não foi o primeiro presidente dos Estados Unidos a tentar comprar a ilha após o fim da Segunda Guerra Mundial. Tentou adquirir a Groenlândia oferecendo 100 milhões de dólares em ouro. O objetivo era garantir um território estratégico para enfrentar ameaças da Guerra Fria, como eu falei para vocês, né? A proposta de Truman foi rejeitada, mas os Estados Unidos conseguiram instalar uma base militar na ilha com a autorização da Dinamarca. Atualmente, os Estados Unidos continuam considerando a Groenlândia um território estratégico. Para a segurança nacional, a ilha poderia abrigar sistemas de defesa capazes de interceptar mísseis, né, e tal. Precisamos da Groenlândia para fim de segurança nacional. E nós temos também o Canadá. Muitas pessoas no Canadá amam ser o 51º estado, mas, os Estados Unidos não podem mais sofrer com enormes déficits comerciais e subsídios que o Canadá precisa para se manter sem dívidas. Just sabia disso quando renunciou. Se o Canadá se fundisse com os Estados Unidos, não haveria tarifas, os impostos cairiam muito e eles estariam totalmente seguros das ameaças dos navios russos e chineses que os cercam constantemente. Juntos, que grande nação seria. Na terça-feira, Trump voltou a comentar o caso. Ele chamou a fronteira entre os países de linha artificialmente desenhada e disse que eliminá-la seria melhor para a segurança financeira. Meu Deus do céu, né? Mas enfim, vamos comentar um pouquinho sobre isso, né? Cara, essas ideias do Trump não são necessariamente novas, né? Como eu já falei para vocês, de incorporar a Groenlândia, né? De tomar mais território, né? Falar sobre isso abertamente não é necessariamente novo, né? Mas eu sinceramente não acredito que os Estados Unidos tenham força para fazer tudo isso, né? Claro, o Donald Trump hoje ele quer tornar os Estados Unidos o grande país que já foi no passado, porque os Estados Unidos hoje é o maior país do mundo, sim, é o país mais forte economicamente, belicamente, né? E até socialmente falando, mas em termos de proporção, ele já foi muito maior. Hoje os Estados Unidos ainda tem grande poder no mundo inteiro, mas ele não necessariamente manda no mundo inteiro, né? E é o que o Donald Trump quer trazer de novo. Tanto é que a frase icônica dele é Make America Great Again, né? Vamos fazer a América grande de novo. Só que talvez ele não tenha percebido que ele está num mundo completamente diferente. E sendo bem sincero, eu não acredito que os Estados Unidos tenham poder para fazer
tudo que ele acha que eles conseguiriam fazer, né? Cara, tomar a Groenlândia é uma coisa, né? Agora, anexar Canadá, né? Você trazer de volta o Canal do Panamá, sendo que hoje, né, não é só os Estados Unidos que dependem do Canal do Panamá, não. Tem muitos outros países que juntos dependem do Canal do Panamá. E eu duvido, né, que todo o resto do mundo concorde com isso. E se os Estados Unidos começa uma guerra econômica contra o mundo inteiro, eles vão perder. Os Estados Unidos pode ser o país mais forte do mundo. Eles vão perder, acreditem, eles vão perder, tá? E é por isso, né, que os países, que é importante para um país, né, não depender de outros países, né? Não depender de um comércio, não depender de uma defesa militar, por exemplo, né? E também não depender de moeda, cara. Isso é muito perigoso, né? Eu sempre falo para vocês, o Brasil, por exemplo, é um país muito dependente, né? A gente consegue aqui sobreviver sozinho, por exemplo, com a nossa própria produção de alimentos, né? A produção de produtos agrícolas e também na nossa pecuária, mas a gente depende, por exemplo, de importar tecnologia de fora, né? Produtos com tecnologia agregada, a gente não consegue produzir aqui, a gente tem que sempre importar. Principalmente criação de novas tecnologias, né? Normalmente não saem daqui do Brasil, normalmente elas vêm de fora. Por isso que, de novo, é muito importante que um país ele seja autônomo, seja autossuficiente, né? Coisa que hoje no mundo, eu sei que é difícil, né? Mas existem países aí que são autossuficientes, né? Israel, por exemplo, o próprio Estados Unidos, né? A China consegue ser autossuficiente. Não que você não possa fazer comércio com outros países no mundo, né? Por conta da globalização, para se tornar ainda maior, né? É claro, isso é importante você fazer parte do comércio internacional e também de ter conexões ao redor do mundo. Mas a autossuficiência também é uma arma. E principalmente, né? Autossuficiência em termos de money, em termos de dinheiro, né? Não depender do dólar americano. Por isso que o mercado descentralizado, o mercado cripto, né, o Bitcoin é tão importante. É para que não só as pessoas, mas também países, cara, tenham poder próprio, né? Mas parece que está difícil das pessoas enxergarem isso. El Salvador já enxergou isso, está indo muito bem, inclusive, né? Se vocês forem ver a economia de El Salvador hoje, está indo muito bem, muito melhor do que praticamente todo o resto do mundo. Mas enfim, né? De novo, se o Donald Trump tentar comprar guerra com o mundo inteiro, ele vai acabar se lascando. Ele está achando que os Estados Unidos é o que era há 50, 80 anos atrás, mas o mundo é completamente diferente. Deixe aqui nos comentários o que você acha sobre esse assunto. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido. Muito obrigado por vir aqui. Valeu, a gente se vê na próxima. Fui!